Oi, meninos! Oi, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Mas nós estamos, então, na nossa segunda videoaula. Na semana passada, nós fizemos uma revisão de tudo que nós já tínhamos visto nesses últimos 2 meses, antes de nós termos que parar as nossas aulas presenciais, em razão da Covid. E aí, o que acontece? Então, nós deixamos nas aulas passadas tudo que dizia respeito à linguagem verbal falada, porque é uma linguagem um pouco mais fácil de a gente aprender, porque a gente usa com um pouco mais de frequência. Então, de agora em diante, nós não vamos deixar a linguagem falada com a sua importância de lado, mas nós vamos começar a pensar e estudar um pouco mais a respeito da parte escrita dessa linguagem verbal. Por quê? Porque é o momento em que vocês vão utilizar bastante a parte escrita enquanto vocês estiverem registrando o trabalho de vocês. Ou quando vocês estiverem trocando de turno, recebendo um formulário. Então, vocês vão precisar conhecer bem a linguagem escrita. Vocês já tiveram, como eu já disse nas nossas outras aulas, no mínimo 11 anos estudando a língua portuguesa. E nesses 11 anos, pouco vocês estudaram a linguagem falada, estudaram muito, muito mais a linguagem escrita. Ainda assim, nós precisamos estudá-la hoje em dia, só que de uma maneira um pouco mais direcionado para aquilo que vocês precisam. Então, nós vamos começar esse estudo dessa parte escrita da língua portuguesa com a semântica. Eita, professora, o que é semântica? Semântica nada mais é, meninos e meninas, do que o entendimento do significado das palavras. Professora, mas isso nós olhamos no dicionário. Sim, não tem problema nenhum se você tem alguma dúvida e olha no dicionário. Mas é preciso que você tenha alguns conhecimentos prévios, porque não é toda palavra ou todo momento que você vai consultar no dicionário, porque não é necessário. Quando você é competente naquilo que você faz, você não precisa a todo momento consultar. Mas se aparecer essa necessidade, faça essa consulta. Pergunte a alguém que esteja próximo, procure o dicionário, mas não escreva errado. Porque o escrever errado na profissão de vocês pode causar um problema sério na vida de outras pessoas. Entender o que está escrito errado na vida de vocês pode causar problemas na vida de outras pessoas. Então é importante que você saiba exatamente como escrever a palavra e exatamente a palavra que vocês querem escrever. Qual é o significado dela? Alguns alunos costumam me falar assim, mas professora, eu não preciso saber escrever certinho não, porque o computador vai corrigir para mim, o Office ou o BR Office vai corrigir para mim. Não. Ele corrige quando a palavra está errada. Agora, quando o significado dela está errado, ele não corrige para você. Então, você precisa ter certeza do que você está escrevendo. Então, a semântica, ela vai te possibilitar isso, conhecer o significado das palavras. E quando a gente conhece o significado das palavras, a gente se torna pessoas mais competentes naquilo em que a gente quer fazer. Quando você é competente naquilo que você quer fazer, você acaba conseguindo exatamente o que você quer. Se você quer compreender o que o seu colega de trabalho passou para você, ou o que o seu paciente está trazendo para você, você vai ser uma pessoa estudiosa e muito mais competente naquilo que você faz. Se você escreve corretamente o que precisa no prontuário da pessoa, no formulário da pessoa, do seu paciente, você não vai ter problemas nenhum com a leitura do próximo. Se o próximo não conseguiu ler corretamente, é uma outra questão, mas você agiu de maneira competente. Então, a semântica, gente, é conhecer o significado das palavras, as diferenças de significado das palavras e a escrita dessas palavras. Por que isso? Porque às vezes as palavras, elas são escritas de uma forma muito parecida. E aí o que acontece?
a gente acaba ficando na dúvida. Nossa, será que está certo? Será que eu escrevi certo? E às vezes o contexto não ajuda para que a pessoa que for ler, ou você mesmo, escolha a palavra correta. Então é preciso que a gente tenha certeza do significado daquilo que nós queremos dizer. Lembrem-se dos nossos ditados. Nos nossos ditados, a gente não viu que tinha muitas palavras que tinham outros significados, além daqueles que a gente já conhecia? Lembra da palavra, por exemplo, constipação? O que é uma constipação? Na linguagem técnica, na linguagem da enfermagem, da saúde, o que é uma constipação? É uma prisão intestinal, prisão de ventre. A pessoa não consegue ir ao banheiro, ou ela vai ao banheiro, mas não consegue executar a ação que ela precisava ali do banheiro. Mas no linguajar comum, no popular, o que é constipação? É uma gripe. Tá? Então, você precisa, na área da enfermagem, conhecer os diversos significados, conhecer que as palavras elas podem criar significados diferentes, que para as pessoas usarem as palavras, às vezes algumas delas acabam colocando um significado muito particular. E aquilo que eu disse na sala de aula, você é que precisa compreender o que o outro diz. Porque é você que estudou, é você que fez o curso de técnico de enfermagem, então é você que precisa ter essa compreensão. Aquele senhorzinho, aquela senhorinha, aquela criança, aquela pessoa se morrendo de dor, e ela fala que ela está constipada, ou contispada, né, que eles falam errado, está constipada, ela pode estar realmente com a prisão de ventre, ou ela pode estar gripada, porque para ela o significado pode ser diferente do seu. Então é você que vai descobrir qual que é o real significado daquilo que ela está sentindo. Isso a semântica vai ajudar a gente um pouquinho. Não se desesperem, porque vocês já viram falar nisso, falar em semântica, só que não é com esse nome. Vocês ouviram com outros nomes. Tá? Então, quando a gente fala em entender o significado da palavra, a gente tem que perceber duas coisas. Toda palavra tem um sentido conotativo e um sentido denotativo, tá? Que é a tal da conotação e a denotação que está aqui no nosso slide, tá? Para simplificar para vocês, para a gente não esquecer nunca mais o que é conotação e o que é denotação, deixa eu só colocar o meu videozinho um pouco para cima. Isso, então, conotação, vou ler, depois eu explico. Conotação é o uso da palavra com um significado diferente do original, do significado real dela, viu, gente? Então, é criado pelo contexto um significado diferente, então vira um sentido conotativo. Não é o sentido que está lá no dicionário, não é o sentido que vai encontrar na gramática, não é o primeiro sentido que essa palavra teve. Então, por exemplo, eu coloquei uma frase. Você tem um coração de pedra. Tá? Qual que é a palavra que está no sentido conotativo aqui, gente? Coração de pedra. Pedra. Ninguém tem um coração realmente de pedra, no sentido literal do que é pedra. Né? Pedra é alguma coisa dura, é um pedaço de rocha, né? Que é feito de vários tipos de materiais. Então, o nosso coração ele é feito de quê? De tecidos, de células, de válvulas, tá? Do líquido que corre por ele, que é o sangue. Então, o nosso coração, ele não é de pedra. Só que quando eu coloco nessa frase, você tem um coração de pedra, o que eu quero dizer? Que a pessoa tem um coração duro, um coração insensível. Aí sim, essa palavra tomou um outro significado. Nesse contexto, ela buscou uma nova significação. Então, essas palavras que buscam novos significados, elas são chamadas de palavra com sentido conotativo. Tá? Então, é um outro sentido. Professora, sentido figurado, então, é a mesma coisa? Sim, pode ser a mesma coisa. É um dos tipos de conotação, o sentido figurado. Tá? Uma outra frase, por exemplo, que representaria bem a conotação, seria o seguinte. O vovô tem uma neta preferida. Essa neta é a Ana. Ana é a menina dos olhos do vovô. Tá? Menina dos olhos do vovô. Menina é uma criança, uma mulher ainda na fase infantil. Menina dos olhos
do vovô não tem um significado. O que seria uma menina dos olhos? Uma menina que estaria nos olhos do vovô? Não, não é. Então, ela é a preferida do vovô. Então, menina dos olhos do vovô ganhou um significado que não é o significado de menina, que não é o significado de olhos. É o significado de preferida, é a querida do vovô. Então, toda vez que você vê uma palavra numa frase, num contexto diferenciado, que ela não segue o seu sentido original, nós temos então a palavra conotativa. E agora, então, vamos para a denotação, ou sentido denotativo. Vou ler de novo, depois eu explico. Denotação é o uso da palavra com seu sentido original. Então, o que acontece? Onde você encontra o sentido original das palavras? Gente, quem não sabe, procura o dicionário. É no dicionário que a gente vai encontrar o sentido real de cada palavra, o significado de cada palavra. Então, para vocês não esquecerem, olha uma dicasinha. Denotação começa com D. Dicionário começa com D. Então, denotação é aquele significado real, é o significado que está no dicionário, é o significado original daquela palavra. Então, o exemplo que eu dei aqui também, pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então, o que acontece? A pedra aqui, ela é exatamente o que é uma pedra, é uma rocha. É aquilo que a gente pega um pedaço no chão, né? E é duro. Se você acertar em alguém, vai machucar. Então, isso é o significado correto de pedra, não o da frase de cima. Você tem um coração de pedra. Esse é um significado diferente, não é o significado real dessa palavra. Então, conotação e denotação, gente, vai ser isso. Vai ser o significado da palavra no seu sentido real, quando for denotação, e no seu sentido figurado, quando for conotação. Professora, uma palavra solta não está numa frase, não está num texto, ela está solta. Pedra, por exemplo, qual vai ser o sentido dela? Quando a palavra estiver solta, é o sentido real, é o sentido original. O que faz essa palavra ter um outro sentido, ter um sentido diferente do seu original, é o contexto no qual ela é dita. Tá? Menina é o quê? Menina é uma mulher ainda na fase infantil. Tá? Menina dos olhos é a pessoa que é preferida. Então, Ana é a menina dos olhos do vovô. Tá? Então, quer dizer que aquilo está dentro de um contexto. Aí eu consigo colocar um significado diferenciado do que é, na verdade, o significado original. Tá? Continuando, então. Aí, o nome disso, tá? Da semântica, que nós vamos ver hoje, tá? É a sinonímia. Então, são as relações, tá? Nós vamos ver várias, viu, gente? Essa aqui é a primeira delas. Sinonímia é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais, que têm significados iguais ou semelhantes, ou sejam os sinônimos. Lembra quando a professora lá no ensino fundamental, na sexta, sétima, oitava série, começou lá no quarto ano? Mas você aprofundou isso no seu ensino fundamental nas séries finais. Quando a professora falava o seguinte: sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. Lembram disso? Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. Essa professora, ela estava facilitando a sua vida. Para não criar muita confusão na sua cabecinha, ela falava isso. Mas, na verdade, não existem palavras que têm o mesmo significado. Por isso, nós colocamos aqui, ó, significados iguais ou semelhantes, tá? Igualzinho, igualzinho não vai ter, tá? Por exemplo, a palavra juntos. Quais seriam os sinônimos, as palavras que têm significados semelhantes ou iguais para sinônimo, para juntos? Seria perto, próximos. Se vocês lembrarem de algumas aí, podem ir pensando, viu, gente? Perto, próximos. Mas nós temos mais coisas que podem estar envolvidas nessa palavra juntos. Se eu disser, por exemplo, que Pedro e Ana estão juntos. Simplesmente essa frase.
Eu posso dizer que Pedro e Ana estão se relacionando, ou estão próximos, ou estão perto um do outro. Seriam 3 possibilidades de significados quando eu digo que eles estão juntos. O que vai me dizer qual é o tipo de juntos que eles estão? O complemento dessa frase. Pedro e Ana estão juntos na sala de aula, na mesma sala de aula. Então, que eles estão na mesma classe. Pedro e Ana estavam juntos na festa? Ou estão juntos desde o mês passado? Então, ele já adquiriu um sentido de relacionamento. Virgínia e João estão longe. Ana e Pedro estão juntos. Eles estão mais próximos. Como é que a gente vai escolher qual o melhor significado, gente? O melhor a escolher é a palavra correta. Nesse caso, por exemplo, em vez de usar juntos, eu deveria usar a palavra certa, a palavra correta. Pedro e Ana estão se relacionando, estão juntos desde o mês passado. Pedro e Ana estão próximos na mesma carteira da sala de aula. Pedro e Ana moram perto um do outro. Então, é usar exatamente a palavra correta. Se você usa o juntos, que é a única palavra que você conhece, lógico que isso é uma hipótese, é só um exemplo, gente. Se você usa isso, você pode criar uma confusão. Então, quando você for usar o juntos, pense, essa é a melhor palavra para eu usar? Nesse contexto, qual seria a melhor palavra para que eu atinja o meu objetivo? Isso é competência linguística, você ser competente em escolher a melhor palavra. Agora, se você vai escrever um texto e tem várias palavras que se relacionam, que são próximas uma à outra, e você não vai perder o sentido do seu texto, não tem problema. Mais para frente, nós vamos ver isso, que até é saudável eu usar palavras diferentes, mas eu tenho que ter a competência que mesmo nessas palavras diferentes, eu use palavras que se relacionam, palavras que atinjam o meu objetivo, porque se eu não fizer isso, eu vou ter uma dificuldade de que a minha mensagem seja transmitida da maneira correta. Se ela não for transmitida da maneira correta, o que acontece? Eu vou ter um ruído na minha comunicação. Eu vou ter uma dificuldade de que o que eu quero que as pessoas compreendam seja compreendido. E aí eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de sinônimos, que são palavras que são parecidas umas com as outras. Então, nós temos, por exemplo, cômico, que é o mesmo que engraçado, que seria o mesmo que divertido. Só que aí, em alguma situação, você usa cômico, na outra situação, você usa engraçado, na outra situação, você usa divertido. Porque vai variar de situação para situação. Você tem que escolher a melhor palavra para o que você quer dizer. Débil, tá? Que é uma palavra um pouco mais elaborada, um pouco mais técnica, tá? Que é igual a fraco ou frágil. Ele tem a saúde débil. Quer dizer que ele tem a saúde frágil, a saúde fraca, tá? Ele é uma pessoa débil. Ele é uma pessoa fraca? Não, mas de um outro significado. Ele é uma pessoa que tem dificuldades mentais. Essa palavra, gente, débil, já não é usada mais para pessoas que têm dificuldades mentais, viu? Vocês, por exemplo, como técnicos em enfermagem, vocês não devem usar essa palavra se relacionando às pessoas que têm alguma dificuldade de aprendizagem ou algum problema mental. Para isso, nós temos o nome correto de cada uma das doenças que são cometidas, que acometem essas pessoas, né? Então, você tem que usar corretamente. O débil, hoje em dia usado, na verdade, é para significar frágil ou fraco. O débil mental, que era uma coisa antigamente, que hoje usa-se mais no pejorativo, né? Para poder xingar alguém, para poder falar que aquela pessoa é meio bobinha. Então, ele não existe como técnico, não vai existir na profissão de vocês. Você não pode dizer, por exemplo, que o seu paciente é um débil mental. Não, você vai dizer que ele tem o problema que ele tem. Se você não souber o nome do problema, você tem alguma deficiência mental, alguma dificuldade de aprendizagem, alguma coisa assim. Mas o débil você não deve usar. Distante. Qual o significado mais próximo de distante? Afastado, remoto.
Tá? Agora, lembrando que cada um deles tem que ser colocado num contexto específico, gente. O distante, por exemplo, dá uma ideia de que não é tão longe, tá? Eu moro distante da minha mãe, por exemplo. Qual é esse distante? Isso não é técnico. Eu moro afastado da minha mãe. Eu moro num lugar remoto ao da minha mãe. Então, cada um desses são frases hipotéticas, viu, gente? Cada um desses vai ter um significado. Então, se você quer dizer, por exemplo, você mora muito longe da sua mãe ou de alguém, use a linguagem certa. Eu moro distante da minha mãe, eu moro afastado da minha mãe, eu moro remoto da minha mãe. Não tem sentido. Eu tenho que escolher a certa. Porque quando eu uso, por exemplo, ele mora distante da cidade. Então, quer dizer que dentro de um contexto, não vamos pensar nesse contexto agora não, mas dentro de um contexto, ele não moraria, por exemplo, distante, próximo a Itaúna, por exemplo. Vamos pegar o exemplo da nossa cidade. Ele mora distante da cidade. Então, ele pode morar tanto na zona rural quanto em qualquer outra cidade próxima da nossa, tá? Por quê? Porque eu relacionei o distante da cidade. Agora, ele mora afastado da cidade. O afastado da cidade já dá uma ideia real de que é onde? Numa zona rural. Ele mora num lugar remoto. Tá? Remoto quer dizer o quê? De difícil acesso, muito, muito longe. Então é preciso que a gente tenha consciência de que, embora as palavras possam ser sinônimas, podem ter significados parecidos, eu preciso saber exatamente qual deles é interessante para que eu use. Porque se eu usar errada, danou-se. Eu não consigo atingir o objetivo da minha mensagem. Ok, com relação aos sinônimos, então, gente, nós temos vários outros sinônimos, palavras que são parecidas. No decorrer das nossas aulas, a gente vai vendo, tá? Várias delas. O exercício que eu vou deixar para vocês, por exemplo, tem algumas delas, tá? Para vocês irem treinando, né, o conhecimento de vocês naquelas palavras que são correlatas. Olha aí uma outra palavrinha sinônima. Correlatos quer dizer o quê? Parecidos. Próximos, tá? Que tem significados próximos. Tá? Vira um outro significado para próximos, juntos, próximos, em relacionamento, correlatos, tem várias palavras, tá? Então, sinônimo é isso, gente. São palavras que têm significados parecidos. Continuando, então, antonímia. Parece nome de gente, Antonella, qualquer coisa assim, mas não é. Antonímia é a relação que se estabelece entre duas palavras contrárias, significados contrários, antônimos. Tá? Antonímia se relaciona a antônimos. Então, quando eu tenho duas palavras em que elas são de significado completamente diferentes, elas são antônimos. Para vocês não esquecerem, pensem no anti, que é a primeira parte dessa palavrinha de antônimos. Anti, que é contrário. Um soro antiofídico é o contrário ao veneno das cobras. Ele combate o veneno das cobras. Então, o que acontece? Antonímia ou antônimos são palavras que têm significados contrários uns dos outros. Então, eu coloquei uns exemplos aqui. Economizar é o contrário de gastar. Quem não economiza, gasta. Quem economiza, não gasta. Um é contrário do outro. Coloquei bem, mal e bom, ruim, para vocês compreenderem e simplificar um pouquinho a questão do mal com U e mal com L, né? Bem e mal, tá? É o bem, a pessoa fez o bem, a pessoa fez o mal. Esse mal é com L. Bom e ruim, no lugar desse ruim, por exemplo, poderia ser o mal com U, bom e mal, tá? A pessoa é uma pessoa boa, ele é um homem bom, ele é um homem ruim, ele é um homem mau, mal com U. Quando a gente estava lá no ensino fundamental, como é que a gente aprendia isso? O lobo mau. Todo mundo sabe que lobo mau escreve com U, tá? Então, lobo mau, se o lobo não fosse mau, o contrário seria bom. Então, é o mal com U, é o contrário de bom. O mal com L é o contrário de bem, tá? O lobo é um animal do bem. Se ele for um animal do mal, é o mal com L. E o lobo é um animal do mal. Ok? Entendido? Mal com U, contrário de bom, e mal com L, contrário de bem. Tá? Não se esqueçam.
E a gente tem várias outras palavras, né? Vamos pegar lá, por exemplo, o próximo, distante, são palavras contrárias. Junto, separado. Então, antônimo é toda palavra que tem uma outra que a contradiz, que a contrapõe. Tá? Esse é tranquilo de a gente saber, não é, gente? Porque é uma coisa que a gente já está acostumado. Então, sinônimos, palavras que têm significados parecidos, antônimos, palavras que têm significados diferentes. Tranquilinho, não? Agora a coisa complica um pouquinho mais. Tá? Então, nós temos lá os sinônimos e os antônimos, que são fáceis de guardar. Sinônimo, similar, semelhante. Antônimo, diferente, anti. Tá? Então, eu tenho aí, tranquilinho para entender. Sinônimo igual, antônimo diferente. Na homonímia, que são os homônimos, a coisa complica um pouquinho mais. Tá? Aqui o significado está certinho, bonitinho, vamos ver que é fácil de compreender. Só que os antônimos se subdividem. Então, desculpem, os homônimos se subdividem. Então, homônima são as palavras que, apesar de possuírem significados diferentes, não são contrários, gente. Também não são parecidos, iguais aos sinônimos e antônimos. São significados diferentes. São palavras que têm significados completamente diferentes. Mas elas têm alguma semelhança entre si. Pode ser a semelhança da escrita, ou pode ser a semelhança do som, da fala, da fonética. Então, homônimos são palavras que têm significados completamente diferentes, mas são muito próximas. Então, por exemplo, nós temos eu, professora, que chamo André I.A. E nós temos uma aluna, não me recordo. Se não for, eu vou dar um exemplo de outras pessoas que têm um nome parecido com o meu, que é Andréa. Então, André I.A. e Andréa. Então, são homônimas. São pessoas que têm o mesmo nome. Embora o nome seja muito parecido, Andréia e Andréa, nós somos pessoas diferentes. Tá? Então, os significados nossos, a personalidade nossa é diferente, embora a gente tenha um nome igual ou parecido, porque tem outras André e As por aí, como tem outras Andreas por aí. Tá? Mas cada uma delas é uma pessoa. Na palavra homônima é a mesma coisa. Nós temos, então, algumas palavras que são escritas exatamente do mesmo jeito, com significados diferentes. Como nós temos palavras que são escritas parecidas, mas têm significados diferentes. Como nós temos palavras que são escritas do mesmo jeito, mas faladas de um jeito diferente, têm significados diferentes. Olha a confusão começando? Vamos dar alguns exemplos. Então, por exemplo, manga. Nós temos a palavra manga no nosso dicionário. Bom, só que a palavra manga, escrita desse jeitinho, igualzinho, ela tem dois significados. Uma manga é a manga fruta. E a outra manga é a manga da camisa. Então, nós temos aí uma palavra escrita igualzinha, mas com significados totalmente diferentes. Tá? Isso, então, não é nem sinônimo, nem antônimo. Nada disso. Não é palavra que tem significado parecido, nem é palavra que é contrária uma à outra. Não, isso é um homônimo. Elas se escrevem do mesmo jeito e têm significados diferentes. Vamos pegar uma outra também. Cavaleiro e cavalheiro. O cavaleiro com L e o cavalheiro com LH. Então, nós temos aí duas palavras que têm a mesma estrutura fonética, né? Parece muito na hora de falar, parece muito na hora de escrever, mas que elas têm significados completamente diferentes. O cavaleiro é aquele que anda a cavalo, que tem um cavalo, que cuida do cavalo, então ele é o cavaleiro. O cavalheiro é aquela pessoa, o homem, né? Que é educado, que é cortês, que é gentil. Tá? Então, nós temos aí, as palavras têm uma similaridade, elas são parecidas na forma de falar e na forma de escrever, mas elas têm significados completamente diferentes. São os homônimos.
E nós temos uma outra situação também, que são palavras que elas são escritas do mesmo jeito, mas na hora de falar, a gente fala diferente. Por exemplo, gosto e gosto. São escritas do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma na hora de escrever. O que é gosto? Gosto é sabor. É sentir o gosto, sentir o sabor. E o que é gosto? É o verbo gostar. É o verbo gostar conjugado na primeira pessoa do indicativo. Eu gosto de manga. Ou eu gosto do gosto da manga. Então, nós temos uma palavra que se escreve do mesmo jeito, mas se pronuncia de um jeito diferente. Portanto, ela vai ter essa similaridade, elas serão parecidas, mas elas têm um sentido completamente diferente. Tá? Completamente. Como nós temos também palavras que se escreve diferente, mas se fala do mesmo jeito, com significados diferentes. Desespera não, gente, que daqui a pouco vai ter o slide em que eu vou tratar de cada um desses assuntos e aí vai ficar um pouco mais fácil de vocês compreenderem, tá? Então, voltando à questão das palavras que são escritas de jeito diferentes, mas se fala do mesmo jeito. O som da fala é o mesmo. A escrita é diferente, mas o som da fala é o mesmo. Por exemplo, a palavra censo. Então, nós temos o censo com C, C-E-N-S-O. Ele vai aparecer nos nossos próximos slides. C-E-N-S-O. Censo. E nós temos o outro censo que é S-E-N-S-O. S-E-N-S-O. Censo. Então, eu escrevo um com C e o outro com S. Um começa com C e o outro começa com S. E os dois eu falo do mesmo jeito. Os dois eu falo censo. Só que eles têm significados diferentes. O senso com S quer dizer de bom senso, bom entendimento. Então, aquela pessoa tem um bom senso, aquela pessoa tem um bom entendimento, ela pensa antes de agir, ela pensa antes de fazer, ela é uma pessoa ponderada. O outro, o censo com C, é de levantamento, é de número. Então, o censo escolar definiu que a rede tem 300 alunos. Então, o levantamento do número de alunos é o censo, tá? O IBGE, por exemplo, ele faz um censo de ano em ano, de 4 em 4 anos, às vezes um pouco menos. Ele faz um censo populacional, ele faz um levantamento da população que existe. Então, censo com C, ele está ligado mais à contabilidade, ao levantamento de números. E o censo com S, ele quer dizer bom senso, quer dizer entendimento, quer dizer que a pessoa é crítica, que a pessoa pensa antes de falar. Tá? Agora, a pessoa pode também não ter bom senso. A pessoa pode não ter senso, né? O senso com S, ela pode não ter bom senso, ela pode ter o senso comum, que não é um senso crítico, mas isso eu vou deixar para uma outra aula nossa, tá? Basta que você saiba, então, que a diferença de bom senso, de senso com C e senso com S, está no sentido do entendimento para o senso com S e do levantamento numérico para o senso com C, tá? Então, simplificando os homônimos para a gente poder passar para cada um dos casos, então, homônimos são as palavras que têm escrita igual ou parecida, mas com significados diferentes. E aí nós temos os tipos de homônimos que podem existir. São as palavras homógrafas, homófonas, perfeitas e parônimas. Vamos tentar compreender cada uma delas. Homógrafas são as homônimas que estão ligadas à grafia. Lembram o que é grafia? Grafia é a escrita da palavra. Grafia é o desenho do som. Então, a grafia, ela está ligada à escrita. Homógrafas são palavras que têm a mesma escrita. Homo, nesse caso aqui,
é aquilo que é igual. Tá? No de baixo, homófonas vai ser a mesma coisa. O homo vai continuar sendo aquilo que é igual. Grafas vem de grafia. Então, homógrafas são as palavras que têm a grafia igual. Grafas, grafias, escrita, iguais. São homógrafas, grafias iguais. Então, quando tem a mesma grafia, são as palavras homógrafas, são escritas do mesmo jeito. Qual o exemplo que eu dei agora há pouco para vocês, que a palavra é escrita do mesmo jeito? Manga. Tá? Então, elas são homógrafas. Homófonas. Vocês lembram também que nós vimos na sala de aula o que queria dizer fone. Fone quer dizer o quê, gente? Som. Então, eu tenho um fone de ouvido, eu tenho um aparelho que transmite o som para o meu ouvido. Então, fone quer dizer som. Então, homófonas são as palavras que têm o mesmo som. Elas podem ser escritas diferentes. Na verdade, elas são escritas diferentes, porque se elas fossem escritas iguais, elas seriam homógrafas. Então, as homófonas são escritas da mesma maneira, mas da maneira diferente, mas tem sons iguais. A palavrinha que eu mostrei, qual foi? Senso com C e senso com S. Então, elas têm o mesmo som, mas elas são escritas de maneiras diferentes. Tá? Então, homógrafas, mesma escrita. Homófonas, mesmo som. Perfeitas, quer dizer que elas são perfeitas. Elas não têm diferença nenhuma, nem na escrita, nem na fala, nem nada. Elas são iguaizinhas na hora de você escrever e na hora de você falar. A manga entra aqui, gente. A manga tem a mesma grafia, tem o mesmo som, então ela é perfeita. Ela não tem diferença nenhuma. As parônimas, aí eu vou dar uma dicasinha também para vocês não esquecerem, parônimas parecidas, tá? Para vocês não esquecerem, então são palavras que são parecidas entre si, seja na escrita, seja na pronúncia. Então, elas são parecidas, parônimas. Então, elas não são com a mesma escrita, elas não são com o mesmo som, elas não são perfeitas, iguaizinhas, elas são parecidas. Tá? Então, são esses 4 tipos de homônimas que nós podemos ter. Que são homônimas mesmo, gente? São palavras que são parecidas na escrita ou na fala, mas que têm significados completamente diferentes. Tá? Antes da gente passar para as homônimas realmente, vamos fazer uma revisãozinha rápida. Sinônimo, palavras que têm significados parecidos. Sinônimos, palavras que têm significados parecidos. Antônimos, palavras que têm significados completamente diferentes. Homônimos, palavras que são iguais ou parecidas na escrita e que tem, ou na fala e que têm significados completamente diferentes. Elas não têm o mesmo significado. Tá? Então, nós temos homógrafas, homófonas, perfeitas e parônimas. Vai dar tempo de a gente falar apenas de uma delas, viu, gente? Que são as homógrafas. Então, eu vou fazer nessa aula falando das homógrafas e na próxima aula eu volto falando das homógrafas, das homófonas, das perfeitas e das parônimas. Ok? Então, vamos lá. As homógrafas são palavras que são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Então, a gente escreve do mesmo jeito, mas elas são diferentes na hora de pronunciar. Então, por exemplo, o gosto, que eu já disse a vocês, escreve do mesmo jeitinho. Acho que lá na outra eu dei o exemplo da manga, nessa aqui também, né, gente? Mas eu dei o exemplo da manga nas perfeitas também. A manga tá nas perfeitas, viu? Ela não tá nessa aqui, porque essa aqui são as que são iguais na escrita, diferença na pronúncia. Eu não me recordo bem, quando eu terminar o vídeo eu dou uma revisada para ver se foi isso mesmo. Mas se tiver lá, realmente, a manga são as perfeitas, tá? Escreve do mesmo jeito e fala do mesmo jeito. As homógrafas, voltando aqui, são as palavras que são iguais na escrita, elas são iguaizinhas na escrita, mas a gente pronuncia de um jeito diferente.
Preocupa não, gente, que no dia da nossa prova, tá? Eu vou dar uma ajudinha para vocês, porque isso é muita coisinha para a gente poder ir lembrando. Mas a gente vai por exclusão. Quando a gente tiver que usar realmente, tiver que fazer todas, fazer uma prova, uma avaliação, quando vocês forem fazer concurso, por exemplo, entendeu? A gente vai por exclusão. Enquanto isso, vocês podem dando uma olhadinha na nossa colinha. Tá? Então, voltando. Homógrafas têm a mesma estrutura escrita, mas fonética, fala, tá? Fonética tá ligada à fala, mas fonética diferente. Então, o gosto das coisas, né? Com o gosto do verbo. Tá? Então, o gosto substantivo com o gosto do verbo. Concerto e concerto. Tá? O concerto substantivo, ok? O concerto substantivo, né? Ele faz concerto de móveis. Tá? O concerto de móveis é substantivo, que é uma atividade. Eu conserto móveis. Mentira, gente, não conserto nada. Mas eu conserto móveis. Então, é o verbo conjugado, primeira pessoa, tá? Gosto e gosto, concerto e concerto. Tá? Concerto de móveis ou concerto do verbo. Aí vocês podem estar me perguntando assim, mas não tem o concerto com C no lugar desse S? Tem. Mas aí ele vai entrar lá na nossa nosso outro tipo de homônimo, que são aqueles em que a escrita se parece, a escrita é quase igual, é diferente, mas a fala, o som é o mesmo. Então, aqui só entra o concerto e o concerto, que é o concerto das coisas, o ato de você da pessoa conseguir retificar as coisas, e o concerto, que é o verbo conjugado na primeira pessoa. Então, vocês viram que a grafia é igual, tá? O som é diferente. Eu sugiro que quando vocês estiverem fazendo as anotações de vocês, vocês anotem as palavras que vierem à cabeça de vocês com relação a isso. Então, todas as palavras que tiverem a mesma grafia que vocês conhecerem, façam um exercício mental para que vocês consigam, então, identificar quais palavras são essas. Na verdade, vocês podem fazer isso com todas as atividades. Com os sinônimos, com os antônimos e com os homônimos homógrafos, que é o primeiro que a gente está vendo. Façam esse exercício diário, não precisa escrever no caderno, não. Se alguém tiver com caderno aí enquanto está vendo essa aula, faça isso, anote essas palavras e comecem a ver. Onde você ler alguma coisa, comece a ver a qual grupo aquela palavra pertence, ou então você começa a buscar os sinônimos para aquela palavra, ou os antônimos para aquela palavra, que às vezes fica fácil de você conseguir, então, fazer essa relação de um com o outro. E aí, às vezes, vai ficar um pouco mais fácil de você compreender realmente o que são sinônimos, o que são antônimos e os que são os homônimos, parônimos. Tá? Galerinha, então por hoje, com relação à semântica, ao conhecimento das palavras, nós vamos ver essas. Tá? Então, nós vimos o que é denotação, o que é conotação, o que é sinônimo, o que é antônimo e o que é um homônimo homógrafo. Olha o tanto de palavrinha nova que vocês estão aprendendo hoje, né? Então, conotativo e denotativo. O que é denotativo? Aquilo que está ligado ao dicionário. Lembrando que tudo que nós estamos vendo está ligado ao significado das palavras. Então, denotativo é o significado da palavra no dicionário. Denotativo, dicionário. Conotativo é o sentido figurado, o sentido que não é o real daquela palavra, o sentido que ela adquiriu em razão de um contexto, tá? Então, denotação e conotação, tranquilo, né? Sinônimo, palavras têm significados parecidos. Antônimos, palavras têm significados diferentes. Homônimos são palavras que têm semelhança na pronúncia ou na escrita, ou são iguais na pronúncia ou na escrita, mas que têm significados completamente diferentes. Ok por hoje, né? Então, o que acontece, gente? A semana passada, eu deixei uma atividade para vocês fazerem, encaminhei para o e-mail da Mônica, para a Mônica encaminhar para vocês. E aí vocês deixam essa atividade lá no colégio para mim
para que eu então corrija. Então, toda atividade vale uma pontuação, vale a presença, então não deixem de fazer. Na aula de hoje, eu não vou deixar essa atividade. Por quê? Porque eu vou juntar com a aula, com a próxima aula, quando a gente termina essa questão dos sinônimos, e aí eu deixo uma única atividade para que vocês façam. Tá ok? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Tá? Espero que ao longo da semana vocês tenham uma semana bem produtiva, uma semana tranquila, uma semana de grandes realizações, tá bom? Se cuidem, tá? Usem as questões de higiene, né? Lavem bastante as mãos, evitem aglomerações, para que a gente consiga, então, mais uma vez, sair mais rápido dessa situação, para que a gente, então, se encontre novamente presencialmente. Beijo no coração de vocês, que dê tudo certo. Vou fechar aqui, que a gente se encontre rapidinho.